E vamos saber agora das novidades aqui em São Paulo em relação à vacinação, se há mudanças no Plano São Paulo. Quem acompanhou a coletiva de hoje foi a Nani Cox, que traz agora as informações para a gente. Nani, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Denise, o governo do estado de São Paulo entrou então com o pedido para a autorização do uso emergencial de 4.800.000 doses aqui da vacina da Coronavac produzida aqui no Butantan. Essas são as produzidas em solo brasileiro. Aquela reunião de ontem que todo mundo acompanhou foi da autorização de uso emergencial de 6 milhões de doses que vieram já prontas da China. Então, por isso que precisa fazer esse novo pedido e a partir desse novo pedido, todas as doses que forem produzidas aqui no Butantan já estão autorizadas para o uso emergencial. A própria Anvisa já afirmou que recebeu esse pedido, né? Eles mandaram uma nota agora há pouco aqui para a imprensa, dizendo que neste momento o pedido está em análise para checagem de documento e quanto aos detalhes, a Anvisa ainda está abrindo os documentos para saber mais informações. A expectativa aqui do governo é que depois da autorização de ontem, esses documentos sejam um pouco mais ágeis de serem analisados. Então, essa autorização para o uso dessas doses, para o uso emergencial das doses produzidas aqui no Butantan, então deve ser já mais rapidamente aceita e resolvida. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, ele ressaltou aqui que a capacidade de produção do Instituto Butantan é de 1 milhão de doses por dia e que chegou a ser atingida com essa matéria-prima que chegou no ano passado e precisa ainda de um adicional. Seria para produzir o finalzinho de 4.800.000 doses. Tem uma matéria-prima também que já está disponível na Sinovac e aguarda apenas a autorização do governo chinês, que na visão do Dimas Covas, essa autorização da Anvisa, após essa autorização da Anvisa que foi feita ao pedido hoje, então deve facilitar, deve agilizar esse processo. Ele admitiu que se preocupa sim com a chegada dessa matéria-prima e espera que consiga pousar aqui no Brasil em breve para que eles consigam fazer essa produção e manter o cronograma de entrega e de vacinação aqui para o estado e também para o restante do Brasil, né? A expectativa é que chegue 2 carregamentos com 10 mil litros, que seria o suficiente para produzir cerca de 11 milhões de doses da Coronavac, que devem chegar até o fim deste mês aqui no Brasil. Essa é a expectativa do governo de São Paulo. Ao ser perguntado, inclusive, sobre essa tensão que existe entre o governo Bolsonaro, os filhos de Jair Bolsonaro, sobre a China, né, que tem criticado bastante o governo chinês e a China, o governador de São Paulo, João Dória, disse que se o presidente e os filhos parassem de falar mal da China, que já ajudaria bastante, porque os insumos não só da Coronavac, como da Oxford, da vacina da Oxford e Fiocruz, desenvolvido lá na China. Sobre a vacinação, o governo já está enviando hoje as doses para os hospitais que começam a vacinação amanhã. Hoje já tem alguns hospitais que vão começar a vacinar, inclusive o governador estará em Botucatu e também em Campinas para acompanhar esse início das vacinações nos hospitais das clínicas, conforme foi anunciado ontem naquela coletiva do governo de São Paulo. O calendário do Plano Nacional de Imunização deve permanecer o mesmo, né? O estado deve aderir então a esse calendário que colocaria então profissionais da saúde, principalmente da linha de frente, além de indígenas e idosos com mais de 60 anos e também a população institucionalizada, então pessoas que aguardam em casas de repouso, que seriam então os principais para serem vacinados nessa primeira fase do plano estadual, plano nacional de imunização. O governador de São Paulo, João Dória, disse que está torcendo para que o governo tenha vacinas. Ele sempre coloca vacinas no plural, apesar de ter a Coronavac aqui do Instituto Butantan, ele defende que tenha mais vacinas justamente pelo grande número de pessoas que têm que ser vacinadas para que o Brasil consiga superar a pandemia, não só o Brasil, como o mundo consiga superar a pandemia. Ele diz que é curioso que o governo que tenha defendido explicitamente a vacina de Oxford, que o governo de São Paulo também defende, hoje silencia. Ele menciona aquele avião que teria sido cotado para trazer as doses, para ir buscar as doses da Oxford na Índia e que está
parado, acabou não sendo utilizado para isso depois da negativa do governo indiano e chegou até a ser usado para transportar oxigênio para Manaus, mas que, de acordo com o governador João Dória, está parado então. Diz que é hora de cobrar o governo federal onde estão as outras vacinas. Só uma última informação a respeito da questão da vacinação. A coordenadora do controle de doenças da Secretaria de Saúde, Regiane de Paula, lembrou que o governo disponibilizou um site, que é o vacinajá.sp.gov.br, que é justamente para as pessoas fazerem ali começar a preencher ali a ficha de vacinação. Não é necessário, não são todos que precisam fazer isso. Uma pessoa que não faça esse procedimento vai ser atendida da mesma forma, mas é um jeito de evitar aglomeração nos postos de saúde. Lembrando que nesse primeiro momento são os profissionais da saúde que devem receber a vacinação, inclusive no local onde trabalham, principalmente esses da linha de frente. Até ontem, de acordo com a Rejane, até ontem, às 9 horas da noite, 500 mil pessoas já tinham se cadastrado nesse sistema. Denise. Agora, Nani, eles explicaram se nesse sistema seria nessa primeira etapa apenas o pessoal que trabalha mesmo com saúde ou outras pessoas também que estariam naqueles grupos de risco, os mais idosos, vale a pena se inscrever mesmo? Vai ter alguma sequência em função de a pessoa se inscrever ou não? Como é que vai ser essa atuação na vacinação ou a estratégia de vacinação aqui em São Paulo? Olha, nesse primeiro momento é de fato para profissionais de saúde. O que acontece é que isso agiliza o procedimento. Quando uma pessoa chega ali para ser vacinada, ela tem que preencher então uma ficha. O acesso a esse site, esse pré-cadastro, ele facilitaria, ele agilizaria esse processo, evitaria aglomeração, muitas pessoas, porque demora para preencher essa ficha. Então, seria uma forma a mais de agilizar o processo. Não é um agendamento, não garante que a pessoa será vacinada, não tem um horário ali que vai ser combinado para a pessoa ser vacinada, mas agiliza de fato esse processo mais burocrático da vacinação, que é o preenchimento de fichas e nesse primeiro momento voltado a profissionais de saúde mesmo. Denise. E Nani, mais detalhe antes de nós falarmos sobre o Plano São Paulo, essas doses adicionais, 4.800.000 envasadas pelo Butantan, seriam também adquiridas pelo governo federal ou ficariam só com São Paulo? Não, seriam adquiridas pelo governo federal, sim. São doses que fazem parte aí desse acordo aí de exclusividade, então seriam colocadas, sim, para o governo federal, justamente porque é a pasta que é responsável por dividir essas doses. Então, São Paulo, como foi divulgado ontem, São Paulo ficou com um pouco mais de 1.300.000 doses neste primeiro momento. Então, precisa chegar mais, precisa chegar da Oxford, inclusive, para conseguir voltar a separar essas doses pelos estados. Denise. O tamanho da distribuição aí do lote que cabe a cada estado é proporcionalmente à população que será vacinada, então daí São Paulo acabou ficando com um lote maior. Agora, Nani, os casos continuam aumentando, né? Há uma grande preocupação em todo o país, preocupação também aqui em São Paulo. Tem alguma novidade no Plano São Paulo? O Plano São Paulo não foi reclassificado, o Grande São Paulo continua aqui na fase amarela. Tinha essa expectativa de que hoje a Grande São Paulo voltasse para a fase laranja, porque estava próxima de atingir 70% de ocupação de leitos e, de fato, atingiu. Então, a Grande São Paulo tem agora 70,1% de ocupação de leitos, enquanto o estado inteiro está em 69,1%, também próximo desse 70%, que é esse limite para regredir de fase no plano de reabertura no Plano São Paulo. Por enquanto isso não foi feito, ainda tem aí, essa semana vai ser decidido, eles devem divulgar essa reclassificação, mas a Grande São Paulo continua então na amarela. Mas de fato são dados muito preocupantes que foram apresentados aqui pelo governo do estado. Em termos de novos casos, de novas infecções, foi a pior semana desde o início da pandemia, o que tem preocupado muito a equipe de saúde aqui. De acordo com o secretário da Saúde, Jean Gorenstein, esse número dessa semana reflete uma necessidade, inclusive, da gente ser muito mais atento e atuantes, não só como governo, mas como população também. A população ser mais atuante em evitar a transmissão do vírus. Ele diz que não podemos deixar que haja uma sobrecarga no sistema de saúde que vai prejudicar, obviamente, a assistência de pessoas que procuram os postos de saúde. Alguns hospitais já chegaram a 100% da ocupação de leito, mas, de acordo com o Dr. Jean Gorenstein, secretário da Saúde, esses pacientes foram remanejados aqui entre os hospitais do estado, tanto hospitais privados quanto públicos. Então, acabaram conseguindo desafogar um pouquinho esses hospitais que chegaram em 100%. E então,
fizeram esse remanejamento. A segunda semana epidemiológica agora, que foi a que fechou no sábado, terminou com um aumento de 9% no número de casos, 12% nas internações e 7% nos óbitos. Mas uma coisa que tem sido muito reforçada aqui é esses números das duas primeiras semanas epidemiológicas do ano na comparação com a última semana epidemiológica de 2020. Então, esse aumento foi de 77% no número de casos, 59% no número de óbitos e 28% no número de internações. No momento, são 6 mil pessoas internadas. Na semana passada, esse número era de cerca de 5 mil, então subiu muito rápido o número de pessoas internadas e é justamente isso que mais preocupa o governo do estado por fazer essa pressão no sistema de saúde e a possibilidade de algumas pessoas ficarem desassistidas, justamente porque vai ter de outras doenças, inclusive não só do coronavírus, mas de outras doenças, de coisas que acontecem cotidianamente, como acidentes. Então, preocupa muito o governo essa parte aí das internações, até porque mostra também a velocidade de circulação do vírus. De acordo, então, como eu disse, de acordo aqui com o governo, foi a pior semana epidemiológica na história da pandemia do estado e em número de casos já foi a maior desde março. De acordo com o Dr. Jean Gorenstein, a prerrogativa do estado é garantir essa assistência. Então, ele garante que estão ampliando os leitos e contratando hospitais privados, contratando leitos em hospitais privados e não tiram do radar, não descartam a possibilidade de construir novos hospitais de campanha, mas que servem muito mais justamente para atender enfermaria. Não são pessoas internadas como se fosse em UTI, mas atendendo as pessoas de casos moderados, as pessoas que precisam de enfermaria, seria uma forma de tirar essa pressão nas UTIs e diminuir o número de pessoas que chegam nos hospitais, nos grandes hospitais. Ele disse que tem uma outra questão que eles estão atentos, que é a questão de recursos humanos, que pode faltar também nesse momento. Não é só habilitar leito, não é só subir ao hospital de campanha, mas que precisa também de pessoas para trabalhar nesses locais. O Dr. Jean Gorenstein também que disse que hoje deveríamos estar festejando a vinda das vacinas, mas ressaltou que tem esse grande problema e que sabem que ainda tem poucas doses. Ele até disse que se tivesse tido uma programação, como teve em outros países, que acabou não sendo feita pelo governo federal, o Brasil já estaria vacinando em massa a população, assim como outros países que a gente tem acompanhado. Então, no total, o estado de São Paulo tem 1.628.272 casos confirmados desde o início da pandemia e já está super perto de chegar nos 50 mil óbitos. São 49.987 óbitos pela Covid-19. Denise. Obrigada, Nani, pelas informações.